Boa tarde, amigão síndico, começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Em condomínio, nada é permanente, exceto a mudança. Vamos mudar, amigão síndico? E vamos começar nosso programa. Quero mandar um abraço pro amigo Júlio Cavalcante, o rapaz que tá revolucionando o mundo condominial na área de Nordeste. Julião, um abraço, né? Quero mandar também um abraço pra Patrícia, síndica profissional aqui de Samambaia, pra Carla também, síndica profissional em Alagoas, e para o Roberto, síndico profissional no Rio Grande do Norte. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Elienay, falando sobre piscina. Tudo bom, né? Como é que tá? Bom demais, boa tarde, pessoal. Estamos aí para resolver, né? Esclarecer alguns assuntos a respeito de piscina. E é isso aí, mandem perguntas e vamos responder. E vamos que vamos. Estamos também com a Fernanda, estreando o quadro Casos de Condomínio. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, Thiago. Quero agradecer o convite, né? E a oportunidade de estar trazendo os casos de condomínio. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza, também estou com o síndico aqui, Edivaldo, um rapaz bacana, 10, síndico profissional, jornalista, e vamos bater um papo sobre isso hoje, né, seu Edivaldo? Com certeza, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar nessa boa companhia da Fernanda Elienay. Espero que a gente seja de grande valia para os nossos companheiros síndicos que estão escutando a gente nesse momento. E é síndico do Brasil todo, Edivaldo. Aqui a gente fala de norte a sul, leste a oeste, Estados Unidos da América. E vamos que vamos, né? Então vamos começar nosso primeiro quadro hoje, tudo sobre piscina, com Elienay. Elienay, tem muito tempo que você trabalha nesse ramo? Tem. Eu trabalho há mais de 15 anos, né, nessa área, né? Eu tenho formação técnica na área de tratamento de água. Tenho formação na área elétrica, né? Porque a gente presta assessoria também em questões elétricas, quadro de comando, bomba. Tenho formação na área de elementos corrosivos, né? Porque piscina tem algumas que elas exigem esse tratamento especial. E tem uma vasta área em questão de aquecimento, bastante coisa, uma carga bem legal. O homem é fera, hein, Edivaldo? Sabe muito, né? Hoje vamos tirar todas as nossas dúvidas. Então vamos que vamos, porque eu não gosto de embromete não, vamos direto ao ponto. Vamos lá. Elienay, como é que deve ser feita a filtragem da água da piscina? Bom, o processo de filtragem, né? Normalmente, as pessoas ligam a questão da filtragem como um filtro simples. Primeira questão que a gente tem que levar em consideração aí é a capacidade da água, né? Por normas técnicas, o filtro em si, ele tem que dar conta de filtrar toda a água de uma piscina em 24 horas, correto? Não menos do que isso e não mais do que isso. Então tem que ser 24 horas em ponto. 24 horas em pontos. Então imagine que você tem uma piscina aí com 1 milhão de litros de água, né? Você tem que ter filtros capacitados para filtrar toda essa água em 24 horas. Deixa eu perguntar, essa filtragem ela é feita de quantas vezes na semana, ou todo dia tem que ser feita essa filtragem? Isso. De acordo com o cálculo, como é 24 horas, né, o aconselhável, né, é que ela fique 24 horas filtrando, certo? Então, assim, ela vai filtrar toda a água da piscina e continuar periodicamente, né? Então é uma coisa contínua, né? Não para nunca, né? Não para nunca, todos os dias. Lógico que para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de um sistema para essa demanda e um sistema reserva, né? Porque se ocorrer algum problema, alguma coisa assim, tem o sistema reserva, entra e já continua o processo. O sistema reserva, você fala que é um outro filtro? Seria uma outra bomba, né? Uma outra bomba para poder sustentar essa demanda. Entendi. Edivaldo, você que é o síndico profissional, é síndico também lá em Caldas Novas, tem alguma pergunta aí para o nosso amigo nessa área de piscinas? Rapaz, eu vou mergulhar fundo, não fazendo trocadilho, vou mergulhar fundo. Vamos nessa! Olha, é o seguinte, é muito difícil você ser síndico de um prédio que tenha piscina em área comum. É muito complicado. Ele vira um clube. E um dos problemas maiores que eu sempre enfrentei nos condomínios onde eu tinha uma piscina é o pessoal que insiste em levar bebida alcoólica, levar bebida para a beira da piscina em garrafa de vidro, copo de vidro. Quando quebra e cai dentro da piscina, é uma dificuldade. Uma oportunidade, o sistema de filtro não conseguiu filtrar o caco de vidro. E chegou a machucar uma criança. Então a gente foi obrigado a tirar toda a água da piscina para poder resolver isso. Então eu queria ver com ele por que que nesse caso o filtro não conseguiu filtrar o caco. É porque o caco era grande demais? Ou o que é? Isso, num sistema de filtragem ele é composto por quê? É bomba filtro, né? A bomba ela tem o pré-filtro.
né? Esse pré-filtro ele é justamente para captar essas sujeiras maiores, né? Folha, pedaço de pau, essas coisas assim. O que acontece? O caco de vidro, ele além dele ser muito pesado, né? Normalmente ele não cai próximo ao ralo de sucção, né? Digamos que ele caia no meio da piscina, então assim, ele não consegue puxar, né, esse material. E uma vez que ele puxa esse material, o equipamento ele não foi preparado para poder lidar com esse tipo de resíduo, né? Então, normalmente, assim, ou vem a danificar quando acontece, né, ou normalmente não acontece. É bom salientar que você falou a questão do morador, tudo, né? Existem normas dos bombeiros, inclusive, entendeu? Que vetam esse tipo de comportamento, né? Bebida, comida, equipamento perfurocurtante. Por quê? Porque isso é uma questão de saúde pública, saúde coletiva. Interessante. Ele era no caso que ele falou que teve de esvaziar a piscina, né? Eu tive um condomínio na semana que o síndico queria que limpasse os azulejos, né? E aí até o meu zelador falou que não era recomendável esvaziar a piscina, que tinha necessidade disso. No caso dessa limpeza de azulejos, precisa esvaziar a piscina? Não é bom, não é recomendável? Como é que é feito esse caso aí? Os próprios produtos, quando você faz a limpeza ali da piscina, já limpam ela? Isso. Hoje em dia existe uma gama extensa de material para limpeza, né? Limpeza no modo geral. Então, assim, não há necessidade de esvaziar a piscina, né? Há necessidade muitas vezes de fazer raspagem, né? Um tratamento bem focado, mas assim, esvaziar somente o último caso. Hoje em dia, existem equipamentos até para fazer manutenção, né? Reparos com a piscina abastecida. Rapaz, a tecnologia vai tudo, né, seu Edivaldo? Resolve tudo. Né? Fernanda, você que é consultora em condomínios aí, você tem alguma pergunta nesse sentido aí pro Ednei? Eu gostaria sim. A questão dos ralos, né? Que a gente vê muito acidentes, né? Com ralo. E também aqui tem um ralo que é inferior, né? E tem um que fica na lateral da piscina. É necessário ter essas saídas, vamos dizer assim? Uma norma técnica, ela especifica o seguinte, que você tem que ter um sistema de apoio, né? Por exemplo, eu tenho um ralo num determinado local e tenho outro ou superior, né? Mas que ele seja longe desse primeiro ralo. Justamente para nessa ocasião. Por exemplo, se alguma criança, né? Vamos observar casos que aconteceram que crianças colocaram o braço, perna, próximo, cabelo, justamente. Então, nesse momento, ele perde a pressão naquele ralo e a demanda vai para o outro. Então, assim, mais do que uma necessidade, é uma questão de segurança e é muito importante. E os ralos, eles têm que ser devidamente colocados, parafusados, né? Ou então colados, né? Hoje nós já temos colas específicas para fazer esse processo também. Isso aí, ô louco, meu, não é brinquedo não, né? Ednei, vamos prosseguir nossa conversa aqui. Como é que deve ser feito o controle do cloro da água? Bom, o controle do cloro, né? O controle do cloro é o seguinte, o cloro ele tem que estar em uma quantidade agradável ao uso, né? Normas dizem que tem que ser entre 1.0, né, ou até no máximo 1.5 para piscina, né, de 1.5 até 2.5 para lava-pés. Esse controle ele tem que ser feito em 2 horas no máximo para piscina aquecida, né, de 3 a 4 horas para piscina de água fria. E qual a função do cloro, né, nesse processo aí? Bom, o cloro ele tem a função de matar qualquer organismo biológico que tenha na água, né? Então, assim, a gente imagina bactérias, ou até alguns vírus, alguma coisa assim. Por exemplo, uma pessoa que entra com uma micosezinha na pele, ao entrar em contato com a água, o cloro ele tem essa função de eliminar essas substâncias. E, beleza, eu sou síndico, vou lá, como é que eu vou fazer para medir isso? Existe um equipamento, tem que se comprar? Como é que funciona? Hoje em dia existe... Dentro de vários deles existe o multiteste, o kit multiteste, né? Porque a gente usa, tem a fita, tem o fenol, né? Ortodolidina, que são equipamentos para fazer essa verificação, né? São equipamentos baratos? Sim, em lojas de conveniência você encontra em média o kit teste por volta de R$45 até R$60, dependendo da marca e modelo. Aí você compra lá e já compra uma cerveja, né? Loja de conveniência, né, Edivaldo? É barato. Você gosta de tomar uma, Edivaldo? Não bebo não, mas é barato assim mesmo.
Bom, né? Tem mais alguma pergunta, Edivaldo? Tem, eu também vou dar uma provocada, vou provocar ele. À vontade. Olha só, você falou um negócio interessante justamente nesse condomínio que eu fui síndico. Na convenção coletiva não se falava nada sobre piscina, no regimento interno também não estava abrangendo essa questão de legislação, de proibições. E aí a gente provocou uma assembleia onde essas coisas foram todas colocadas. Então, no seu trabalho, você não conseguiria colocar também como parte dessa função que você exerce aí de fazer uma consultoria nos condomínios e que você percebesse que nesse regimento interno, a legislação, a forma como é colocado o regimento interno não ajuda o síndico, porque o síndico, o amparo legal dele é todo em cima do regimento interno. A prerrogativa dele vem toda em cima do regimento interno. Então você não consegue chegar e dizer, olha, esse regimento interno aqui coloca você em situação difícil. Entendeu? Então vamos ver se a gente coloca essa lei tal, essa recomendação tal. Já aconteceu, inclusive, de síndicos procurarem você para fazer isso? Já houve sim. Houve vários casos, né, onde havia essa questão do tratamento em si, da forma que era conduzida, não está auxiliando, está trazendo problemas para o síndico, né? Então, nós prestamos uma consultoria em relação a leis, projetos, essas coisas, para poder auxiliar. Nós fazemos isso sim. É bom ter em mente que o morador em si, ele não tem noção de todo esse processo, de todo esse regimento. E o síndico, mais do que importante, é ele procurar, porque assim, suponhamos que você é síndico de um determinado local e você tem problemas sucessíveis em relação ao tratamento de água, né? Então, assim, você vai procurar uma consultoria especializada para poder debater tudo isso e levar à Assembleia. Então, assim, isso é muito importante, existem leis que amparam isso, leis da Anvisa, da Secretaria de Saúde e do Bombeiro também, para poder auxiliar. Ô, louco, meu. Elaine, vamos lá, o seguinte, qual a periodicidade para fazer a limpeza da piscina? Todo dia, uma vez por semana, de 2 em 2 dias? Como é que funciona essa questão da limpeza? Isso. A norma regulamentadora, ela diz o seguinte, que para a piscina de uso coletivo, né, que é o caso, sim, de condomínios, clubes, essas coisas, tem que ser no mínimo uma vez por dia, ou 3 vezes por semana, né, dependendo da carga horária da piscina. Então, assim, o ideal é ser feito todos os dias, né? Pelo menos uma vez por dia, principalmente essa questão de aferição de cloro, pH, dureza da água e essas questões, temperatura e tudo mais. Mas, assim, a norma diz que é isso, que é periódico, que tem que, se for um local de uso coletivo, inclusive que tem que ter um prestador de serviço habilitado durante todo o funcionamento da piscina. E esse prestador de serviço é habilitado em algum órgão? Como é que funciona essa habilitação do prestador de serviço? Pois é, essa habilitação ela funciona o seguinte, o profissional ele é devidamente qualificado para trabalhar, né, para trabalhar com questões de tratamento, né, com questões de acidente, né, porque assim, eu também sou formado nessa área, em salvamento. Então, por exemplo, você está ali prestando algum trabalho e, por exemplo, uma criança sofre alguma reação. Então, assim, o profissional ele tem que ser habilitado para poder lidar com essa situação, prestar os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros, SAMU ou qualquer órgão de cuidados. E a gente falou, como é que funciona esse processo de limpeza da piscina? Você joga um produto, você que vai decantar, como é que funciona isso? O processo ele funciona o seguinte, primeiramente a piscina ela é interditada, né, para que não haja essa utilização. Então, assim, é aplicado uma quantidade de produto relativo à quantidade de água, a demanda da sujeira também, né? Esse produto ele passa por um processo de decantação, descanso, né, de até 24 horas, de 12 a 24 horas, que é o tempo ideal. Após isso é feito essa limpeza, né, uma retirada do excesso, né? Aí vem questões, por exemplo, escovação, igual você citou, que tinha sujeira na cerâmica. Então, assim, vem escovação, aspiração, limpeza de bordas e aferição dos métodos químicos da piscina. Certo. Outra coisa importante que veio aqui na minha mente por exemplo, se a piscina ficar verde, o que aconteceu ali para ela ficar verde? Tem alguns casos, não sei se tu já teve, Edvaldo, mas eu tive condomínio eu ia até questionar isso. Um condomínio que a gente participa aqui já teve caso dela ficar verde. O que acontece para ela ficar verde daquele jeito? Isso, a piscina ficando verde, né? Normalmente, né, os casos mais comuns é a proliferação de algas, né?
Como eu havia dito no início, o cloro ele tem a função de matar qualquer organismo biológico. E a alga é um organismo biológico. Então, quando acontece isso, está diretamente ligado à falta do cloro. Não muitas vezes tem a questão também de oxigenação da piscina, que também propaga esse mau uso, né? Essa diferenciação na cor da piscina. E como é que a gente faz para reverter? Isso, né? Quando a questão é a falta de cloro, faz essa correção, né? Joga o que a gente chama de choque, né? Você vai dar um choque na piscina, joga uma quantidade a mais para poder restabilizar isso aí. Filtragem ininterrupta durante 12 até 24 horas após isso. E quando é a oxigenação da piscina que não está adequada, a gente joga produtos à base de cálcio, né? E entra com a filtragem também. Certo. Fernanda, tem alguma pergunta aí para o nosso amigo? Não, eu ia perguntar basicamente isso, da questão da coloração da água, quando ela vem ficar verde. E uma outra questão também é normas de segurança. Por exemplo, hoje em dia é comum ter piscina em condomínio, certo? E o que eu queria saber é se existe alguma norma que obriga o condomínio a ter uma espécie de salva-vidas e a quantidade de moradores, se é relacionado ou não, se é opcional ou não. Isso, a quantidade de moradores. Existe uma norma da Secretaria de Saúde, eu não me lembro qual é a norma agora, que ela estabelece a quantidade de usuários por metro quadrado, né, de água. E os bombeiros, eles oferecem tanto essa vistoria, né, para poder normalizar, como eles têm a própria norma de questões de salvamento, como boia, cadeiras, corrimãos e até mesmo salva-vidas. Tá. O então, bombeiro, ele necessariamente não precisa de um salva-vidas ali. Isso. O que acontece? Se tendo esses objetos, né, que serviriam, vamos dizer isso, assim. São normas, né? Não é lei, é normas. Então, assim, normas. a norma diz que é aconselhável que tenha, né? Que existe essa obrigatoriedade. Mas, assim, muitas vezes por falta de fiscalização ou até mesmo de próprio interesse, na maioria não tem. Mas até porque é um custo-benefício para o condomínio, né? É muito caro manter, né? Não, assim, chega porque assim, eu acho que a gente tem que entender, igual vai falando no programa, a gente tem que entender se é custo ou é investimento. Eu entendo que é investimento, porque é vida, né? Eu também na acho vida não tem preço, né? E por exemplo, eu tive aqui com o síndico aqui do Reserva, eles lá têm, né? Salva-vida. Então, assim, para eles é investimento. Final de semana que tem muito fluxo, lá são mais de 1.400 unidades, então é um clube, na verdade. Tem muita gente, né? Piscina é um foco de problema em condomínio que tem piscina em área comum. Verdade. Eu estava até falando com vou chamar ele de Eli, que é mais fácil para eu também acho. Eu estava falando com ele ali fora. Seguinte, uma situação que aconteceu no condomínio, porque o pessoal, na verificar a prestação de conta, eles acharam que o valor que a gente estava pagando para a empresa era muito alto. Eles resolveram contratar um rapaz com uma peneirinha para fazer essa limpeza. Resultado, muita doença de pele, entendeu? A água ficou verde. Então, assim, nesse caso, o que a pessoa achou que estava reduzindo o custo, estava tirando um benefício. Existe um valor, depois eu vou perguntar isso para ele, como é que eles mensuram isso, como é que eles calculam essa manutenção, se é por pessoas, é por tamanho da piscina. Então, existe um valor que você não pode deixar de pagar, porque você tem que pensar lá na frente as consequências que isso vai gerar. Então, eu acho que nesse caso do brigadista, nesse caso do salva-vidas, isso tem que ser colocado nesse custo, nesse risco. Porque ele é o camarada que pode ficar ali em volta da piscina, proibindo as pessoas de usarem bebida alcoólica, de ficar correndo, brincando, empurrando as pessoas dentro da piscina, que tudo isso gera transtorno, porque todas as pessoas que estão ali naquele local estão sob a responsabilidade civil do condomínio. O condomínio é responsável por elas. Então, ele tem que ter uma pessoa ali que ajuda a fiscalizar aquilo. Um vigilante comum de portaria, o rapaz da limpeza, não tem essa expertise. Preparo, né? Tem que ser realmente uma pessoa que tem essa capacitação. E, pelo que eu sei, tem algumas empresas prestadoras de serviço que já incluem no pacote esse salva-vidas para a piscina. Entendeu? Eu te falo, acho que a gente tem que começar a entender o caminho desse multicondomínio quase 2 anos. Às vezes o síndico quer enxugar tanto o custo que no final a qualidade é afetada. Exatamente. Né? Eu tive aqui com o vice-presidente de contabilidade, o Daniel, e a gente discutiu isso. Às vezes o síndico, por causa de R$1.000, R$500, ele fecha um contrato que vai prejudicar ele mesmo. Exatamente. Vou dar um exemplo. Essa semana, conversando com um colega meu, ele participou num processo licitatório de
portaria remota, né? Ganhou o processo. Acho que foi em torno de 4 mil e poucos reais. A outra empresa ofereceu pela metade do preço, né? E o síndico, ele tá optando em ir pra essa empresa. E o cara questionou o seguinte: pô, como é que é metade do preço? Não existe, cara. Né? Uma coisa fica perto. A matemática não fecha. Exatamente. E isso que a gente fala aqui, síndico, abre a cabeça, pensa, porque não tem lógica. Se é metade do preço, tem coisa errada. Ninguém vai comprar um carro e vender só 2 rodas. Com certeza. Agora sim, se for um preço de 10%, é diferente. Pode ter a discussão agora, metade do preço. E tem até muitas empresas. Os prestadores de serviço precisam lucrar, né, Thiago? Não, todo mundo é para isso, né? Então, olha, esse que você falou, esse tipo de filosofia, né, vamos dizer assim, e se aplica a qualquer coisa dentro de condomínio. Tem muito síndico que acha que está fazendo um favor para o condomínio, prejudicando ele mesmo. Uma das questões é o seguro. Tem síndico que procura o menor preço, não procura maior abrangência. Ele não procura um seguro que vai resolver os problemas dele se acontecer um incidente, porque ninguém espera por incidente nem por acidente. Aí ele fecha um segurinho, quando acontece um incidente, ele descobre que não tem cobertura para isso ou aquilo, entendeu? Aí é complicado para ele. Então eu acho assim, não pode jogar dinheiro fora, mas também não pode economizar nem com segurança e nem com tranquilidade. Você falou tudo. Eu cito um exemplo, por exemplo, eu estava na área de seguros também, né, condominial. E outra coisa que eu falo, cada apólice de seguro é montada para aquele condomínio. Às vezes o condomínio tem mais piscina, tem mais vidro. Exatamente. E a gente tem que entender o que atende mais. Porque às vezes eu comparo com o cara do lado, só que o do cara do lado é diferente a necessidade. E a gente tem que entender isso. Como você falou, é lógico que a gente não pode rasgar dinheiro, mas também a gente não pode ser negligente, porque uma hora pode ser o vilão contra nós mesmos, né? Com certeza. E vamos voltando para a piscina, né, meu amigão? Eli, ficou mais fácil, né, Eli? Vamos lá. Ele falou uma coisa interessante. Como é que é feita essa cobrança do valor do serviço prestado, no caso? Isso. Essa cobrança ela é calculada em cima do valor, né, de área cúbica da piscina. Né? Porque o tratamento ele é o tratamento da água em si. Então, o valor ele é em cima da quantidade de água, né? E que se estende também em relação às visitas. Né? Porque, normalmente, como o nosso colega falou, os síndicos eles querem uma abrangência um pouco menor. Então, acaba afetando nas questões da visita. Então, assim, esse valor ele é calculado em cima do volume útil de água e das visitas. Certo. Outra coisa importante, no caso da água, existe um prazo de validade para aquela água da piscina? Porque sempre você vai ali botando produto, limpando. Existe um prazo para se trocar aquela água ou não? Não existe um prazo de validade. A água não tem um prazo de validade. Ela tem o tratamento correto. Né? Inclusive, eu prestei assessoria para o Sistema S e nós tínhamos uma piscina lá que a água dela tinha 10 anos de funcionamento. 10 anos? 10 anos de funcionamento e nunca foi trocada. Né? Então, assim, não existe... A água não tem validade. Ela tem... prioridade no tratamento. O tratamento é determinar, né, a qualidade da água, no caso, né? Exatamente. Outra coisa importante, eu quero saber como é que é feita a aspiração do piso da água. Isso, a aspiração do piso da água ela é feita por meio de um equipamento próprio para fazer a aspiração, né? Que ele faz de 2 formas básicas. Um é filtrando, que é retornando a água para a piscina, né? Ela passa pelo filtro, o filtro ali retém todos os dejetos e a água retorna para a piscina. E tem também o que a gente costuma não fazer, que é jogando essa água fora, né? Digamos assim, casos, por exemplo, igual houve o caso do vidro, né? Que o filtro ele não tem a capacidade para poder reter esse tipo de material. Então, assim, é necessário retirar um pouco dessa água para poder retirar totalmente esse material. Certo. Outra coisa importante que eu ia perguntar para ti é o seguinte, vamos lá. Como é que fica a retrolavagem do filtro? O que é isso? Isso, retrolavagem do filtro, vamos lá. De uma forma bem básica, vamos imaginar que você tem aquele filtro de barro que a sua mãezinha, que a sua vovó tinha em casa, né? Que a água era muito boa, né? Que por sinal é o melhor. Gostinho de barro. E de vez em quando você via ela lavando o filtro ali, né? Ela ia lá, tirava o filtro, lavava aquela velazinha do filtro. No caso de filtro da piscina é basicamente a mesma coisa. Ela fica num período de filtragem, né? Quando ela começa a retornar essa sujeira, né, ou no manômetro, que ele acusa alta pressão lá, é hora de fazer a retrolavagem. Né? Hoje nós temos uma vasta
área de marcas de filtro, então, assim, em cada uma a nomenclatura muda muito, né? Tem uns que é lavar, retrolavar, enxaguar. Então, assim, depende muito da marca do filtro. Resumindo, é lavar mesmo, né? Lavar. É feita a lavagem, a retrolavagem, né? E posteriormente retorna a filtragem. Certo. E qual é o período médio para você fazer essa lavagem do filtro? Isso. Esse período é de acordo com a demanda, né? Porque, assim, tem filtro, tem piscina que vai um usuário por dia. Tem piscina que você tem aí, em média, 30, 40 usuários por dia. Então, assim, vai de acordo com a demanda mesmo da piscina. No caso, o prestador de serviço, ele vai determinar no dia a dia ali a necessidade, né? Isso, ele vai determinar a necessidade de acordo com a utilização da piscina. Beleza. Você de volta, tem mais uma pergunta aí? Rapaz, eu tenho uma boa para você, viu? Manda lá. Muito boa. Olha só, essa semana agora, eu já tinha prometido que não ia mais trabalhar com condomínio que tem piscina, é complicado. Nessa semana eu estou abrindo uma exceção à regra, um condomínio lá em Caldas Novas. Piscina quente. Então, assim, tem uma coisa interessante em Caldas Novas, é a questão da conjuntivite, certo? Assim, as pessoas que trabalham com manutenção das piscinas lá, eles dizem que, dependendo do condomínio, como ele trabalha com água corrente, ele não tem condições de fazer o tratamento de água. Então, assim, e geralmente a gente é cobrado muito quando, olha, eu vim aqui, fiquei com conjuntivite, é essa piscina aqui. Então eu queria saber se existe alguma forma da gente ou amenizar ou resolver isso. Isso. Piscina quente, a gente tem um problema muito grande porque o cloro ele evapora com mais facilidade, mais rápido, né? Você fala corrente, no caso. Isso, tanto corrente como água parada, né? Sendo quente, ela evapora muito mais rápido. Se você for analisar a questão da piscina corrente em si, torna-se complicado o tratamento, até porque você vai estar jogando um produto químico para uma água que ela vai voltar para a natureza depois, entendeu? Então, assim, é melhor analisar a questão da legislação do local antes de fazer isso, mas se for um caso, uma piscina construída que você possa fazer esse processo, você pode estar colocando um dosador automático, né, que ele vai trabalhando ali, não resolve. Estou de ser bem sincero que não resolve. Para piscina extremamente quente não resolve, mas pode amenizar até 50% dos casos. 50% dos seus problemas vão resolver. Tá bom, Sandivaldo? Já ajuda, não ajuda, não? É conjuntivite só em um olho, né? Já ajudou o cara. Só meio cego. Se o cara for caô, tá ferrado. Fernando, tem mais alguma pergunta aí pro Eli? Não, as perguntas já foram superadas. Eu ia questionar justamente isso, né? Porque nós da região de Brasília vamos muito a Caldas Novas, né? E muitas vezes a gente se depara com esses surtos, né? De conjuntivite. Se depara com as pessoas que a gente não encontra aqui em Caldas Novas, né, Sandivaldo? Se você quiser fugir das pessoas daqui, vai para Caldas Novas. A praia, né, de Brasília é Caldas Novas. Verdade. Eli, e aí, já que você falou em Caldas Novas, já tem vários condomínios que tem a piscina aquecida, né? O processo de manutenção é o mesmo? Tem alguma diferença? Isso. O que diferencia no processo de manutenção quando a piscina é aquecida é justamente essa periodicidade, porque uma vez que ela é aquecida, os níveis químicos da água alteram com mais facilidade, né? Então, por exemplo, você tem um sistema de cloração que ele pode trabalha muito bem pela manhã, mas ao final da tarde ele já começa a entrar com falha, justamente por questões de temperatura. Lembrando também que existe uma norma que estabelece o limite mínimo e o limite máximo de temperatura para a piscina, né? Nosso amigo que é síndico aí, ele sabe que o morador ele quer trazer Caldas Novas para Brasília, né? Então existe essa diferenciação aí também. Então tem que ter um pouco mais de zelo no caso, né? Isso, tem que ter um cuidado a mais. Certo. Eu estou vendo aqui no site, o que seria algicida? Isso. Algicida, ele é um produto químico, né? Muito utilizado na detenção de algas da piscina, né? No caso da piscina ficar verde, né? Isso, no caso da piscina ficar verde, né? Normalmente, assim, comumente as pessoas chamam de lodo, mas é alga, né? E ele trabalha nessa desinfecção. Cara, mas é uma coisa que prospera rápido, né? Porque é coisa de um dia para o outro, né? Isso, principalmente quando a piscina é aquecida, ele prospera muito rápido. É cabuloso, né, seu Edivaldo? Falei pra você que é um negócio difícil. Mas a gente fala, condomínio é muito tenso, temas, né? Muita coisa que... Nossa. O cara tem que ser quase um químico, né? O síndico tem que ser engenheiro, padeiro, conselheiro, né? Valente. Muita coisa, né? O que seria o controle de alcalinidade? Isso, alcalinidade, alcalinidade, né? isso. Na verdade, o que ocorre? Quando você faz esse tratamento, né, o tratamento químico na água, ele vai sofrer essas alterações.
né? Como você usou a questão da alga, né? A alga ela libera substâncias biológicas que afetam a questão química da água, né? Então, assim, a alcalinidade é quando a piscina sai do período normal, né, dela e começa a subir o nível de acidez dela. Ela começa a perder a acidez dela. Para o usuário, né, ele não vai notar essa diferença diretamente, mas é uma questão muito visual, né? Você, assim, ao final do dia, você vai notar que a piscina ela começa a ficar meio esbranquiçada, meio turva. Normalmente, é diretamente ligada à alcalinidade. Então, uma coisa que o síndico pode atentar é a coloração da piscina, né? A coloração da piscina. De acordo com a coloração dela, vai determinar que ela está precisando mais pH ou mais ou produto, né? Não diretamente, mas interfere, né? Porque, digamos que a pessoa, em um clube onde existe uma demanda muito grande, então ela vai usar o Cl2, né, que é o cloro gasoso, e ele tende a deixar a água muito ácida. Então, o tratador ele vai ter que usar produtos para elevar a alcalinidade da piscina, né? E isso interfere na questão do uso também. Outra coisa que perguntar sobre a questão do bronzeador. Tem muitos condomínios que... Muitos não, ninguém aceita a questão do bronzeador ali e tal. O que ele impactua na água da piscina? Pois é, o bronzeador, quando você trata de piscina aquecida por si só, nós sabemos que água e óleo eles não se misturam, né? Então, assim, quando você tem o uso em excesso desse produto, ele começa a causar aquela nata em cima da piscina, né? A piscina aquece, sobe aquela nata e vem poeira, aí essa coisa toda, nesse período de queimada, junta com aquela fuligem e acaba grudando nas bordas, causando uma aparência muito desagradável. Agora uma dúvida aqui, uma curiosidade. Tem aquele filme que é Gente Grande 2, se não me engano, que o cara urina na piscina e sai aquela mancha. Aquilo existe um produto mesmo ou aquela coisa só do filme? Ou é lenda urbana, né? Isso, existe um produto, né, que ele foi testado aqui em Brasília, né, para essa questão das pessoas urinarem ou defecarem na piscina, mas... Defecarem? Tem casos? Tem. Vários casos. E adulto, hein? E adulto. Não é nem criança. Não é nem criança, é adulto. Mas isso interfere muito na questão do constrangimento da pessoa, né? Porque, assim, eu já presenciei casos onde piscinas tinham aulas de hidroginástica, né? E o senhor, a senhora, eles tinham ficavam mais à vontade em urinar na piscina, por questões de temperatura, por todo um processo da idade mesmo, né? Verdade. Então, assim, isso interfere muito na questão da privacidade. Isso que eu ia questionar também. Se isso interferia. Interfere porque você não pode provocar um constrangimento, né? Para o usuário, né? Fernando, você já urinou na piscina? Não, Thiago. Sério? Será que não? Nem quando você era criança? Então, quando era criança, né? Eu tinha a verdadeira adoração por piscina. Hoje eu penso 10 vezes antes de entrar. Eu não vou entrar, não. Porque, principalmente quando a gente vai até Caldas Novas, tem aqueles bares, piscina, né? Então a pessoa entra e não sai dali nunca mais, e bebendo e ali o dia todo, daí eu já Fernanda, penso eu já tive muito. esse pensamento também. O cara fica o dia inteiro na piscina e não sai. Não tem jeito, não tem jeito. Vou tranquilizar vocês. Posso tranquilizá-los? Pode. Por favor. Você tem uma piscina, né? Com um barzinho ali, aquela coisa toda. Quando ela está com o nível de cloro ideal, né, pode-se mergulhar, banhar tranquilamente. Por quê? No cloro em si, a substância dele, tendo em base que a urina ela contém uma substância alta também de amônia, então o cloro elimina tudo isso. Entendeu? Ele elimina toda a urina através da temperatura da água. Então, assim, se a piscina for quente e estiver bem clorada, pode entrar tranquilo e calmo. Pode até beber água da piscina, né? Pode até beber Você água. bebe ali? Olha, houve uma situação que eu tive que beber para mostrar para o usuário que a água realmente era limpa. Eu tive que provar. Ele é foda Ele mesmo, sabe hein? vender o peixe. Ele sabe vender o peixe dele, cara. Se eu não confiar no meu trabalho, quem vai confiar? Oh, verdade. Oh, Isso é um parabéns, técnico de piscina verdade. até debaixo d'água. Verdade. Ô, Eli, e a gente vê que é tão escassa a profissão de piscineiro, né? Eu tive alguns problemas no passado com isso. Cara, como é que faz pro cara se formar um piscineiro? Existe um curso de formação em Brasília? E como é que funciona essa parte de formação? Ou é feito no dia a dia mesmo? Às vezes você pega um garoto ali que tem interesse, vai treinando ele. Como é que funciona isso?
Isso. Hoje em dia é muito comum essa segunda prática, né? Você pega um garoto ali, vai ensinando ele e tal. Assim, na prática ele aprende um pouco, mas a teoria fica falha, né? Hoje em Brasília nós não temos uma escola especializada. Há 15, 20 anos atrás nós tínhamos, né? Hoje o mais próximo que nós temos aqui é em Goiânia ou em São Paulo para poder fazer o curso de especialização mesmo. E então é um curso mesmo, né? Quanto tempo é esse curso? Isso é um curso mesmo. O curso, a extensão dele é de 2 a 3 meses, dependendo do caramba, então é um curso de verdade mesmo, então, né? Isso, ele é um não é coisa de 1 dia, 2 dias, não. Não, ele é um curso que ele auxilia a teoria e a prática, né? A pessoa vai aprender todos os macetes químicos da água e também o tratamento na prática. Até porque, né, lidar com vidas, né? Lidar com vidas, e justamente. pelo que eu entendi, uma dosagem errada de cloro, né, pode vir Isso. até reações alérgicas. Isso, né? Nós temos casos aqui em Brasília onde houve vazamento de cloro, né? Cloro gasoso, recentemente saiu até na televisão. Então, assim, um bom profissional ele tem que estar atento a tudo isso. Então, vamos lá, resumindo aqui para o nosso amigo síndico. Ele tem que ficar atento à cloração da água, que é importante, vai determinar se tem algo de errado ali ou não, né? Primeiramente, assim, a questão da água, eu costumo dizer que como ela é um bem de consumo, então assim, ela tem que ser convidativa. Você tem que chegar na água, ela tem que estar limpa, cristalina, te convidando a entrar nela, né? Esse é o primeiro ponto. Ele chegou, abriu, né, tirou a lona, ou seja lá o que for, vê como é que está a questão da água, viu que visivelmente ela está legal, então ele vai partir para a questão química da água. Ele pega medidor, um multiteste, vai lá, faz o teste cloro e pH, que é o básico que se pode fazer, né? Posteriormente isso, equipamento, ver se todo o equipamento está funcionando corretamente, né? Hoje em dia nós temos equipamento de segurança para diversas formas, alarmes para acionamento, desacionamento, acionamento remoto, né? Então assim, equipamento e posteriormente isso, a questão externa da piscina, né? Como foi citado, questões de salva-vidas, boias, né, corrimão e tudo isso. Outra coisa que veio à minha mente agora, que eu passei isso no condomínio que a gente administrava, houve o aquecimento da piscina, né? Todo mundo fala que é um mito, que não vai chegar a aquecer aquilo que se promete. É isso mesmo? Porque se perde muito a temperatura, né, ela sendo aberta? Isso. Ou porque disso só é um quebra, né? Não sei se eu falo de volta. Só quebra a friagem da água. Só quebra a friagem, não chega aquele 40 graus, aquela coisa. Na verdade, o que acontece? Chega, se você botar um equipamento que ele vai trabalhar em relação a isso, ele consegue aquecer bem a piscina. Mas quando você aquece muito a piscina, você entra naquela questão do produto químico, na cloragem, essas coisas tudo, que interfere diretamente. E também tem a questão, como eu havia dito anteriormente, da norma. Né? Então, assim, a norma ela estabelece um limite. Então, normalmente, o fabricante ele já deixa isso pré-definido, né? Porque você tem, por exemplo, o nosso síndico tem uma piscina no condomínio dele, né? Que ela está lá, suponhamos, em 35 graus. Ele tem uma piscina na casa dele, olímpica. O homem ele foi querido no condomínio toma banho, mas em casa ele... Pois então eu vou deixar ele feliz agora. Ele tem uma piscina olímpica na casa dele. A piscina está em 38 graus, super quente. Mas aí, num dia de domingo, ele fazendo um churrasco, a sogra dele, rapaz, resolve entrar na piscina. Só que ele esqueceu que a sogra tem problemas de pressão. Então, assim, a temperatura vai interferir diretamente na saúde dela. Então, isso Rapaz, você citou uma coisa interessante, pressão alta, né? Foi se Exatamente. falado, mas é interessante isso aí, né? Então, assim, essas observações tem que levar, né? principalmente para o síndico no condomínio, né? Que é uma questão de segurança coletiva. Tem que se observar e até tudo porque, Thiago, muitas vezes a pessoa não sabe que tem problema de pressão alta. Exatamente, né? Porque nós pessoa, temos o hábito de não aferir a pressão, né? De não estar verificando. A pessoa almoça, vai e pensa assim, comi demais. Mas não é uma questão de saúde mesmo. Então, o pessoal que tem pressão alta, não tome banho de piscina. Quente, né? Outra coisa importante, Eli, no caso, assim, a gente entende que a piscina foi projetada para água fria. Se vem água quente. Essa água quente, ela pode impactar na estrutura da piscina? Isso. Antigamente, isso era desconsiderável, mas hoje em dia, os engenheiros eles já trabalham com essa possibilidade. Com as duas possibilidades. Com as duas possibilidades, de água quente e água fria. Então, assim, hoje você tem piscinas de condomínio que a água varia entre 27 e 30 graus, sem problemas. Aquelas piscinas de fibra, elas suportam água quente? Suporta. Tanto fibra, cerâmica como vinil, eles são fabricados para suportar dentro dessa norma, né? Dentro desse período de
temperatura. Então, beleza. Outra coisa importante que tem que, então, uma coisa que a gente citou aqui foi a questão da pressão alta, né? Os moradores têm essa preocupação no caso das piscinas aquecidas. A parte de manutenção deve ser feita todo dia. No caso, igual o condomínio que faz uma vez por semana. Tá errado, tá correto ou depende também de acordo com a piscina? Isso, assim, não podemos dizer que está correto, né? Porque o correto é todo dia, né? O correto é periodicamente você fazer essa manutenção periodicamente, porque assim, por exemplo, aqui em Brasília nós temos um caso bem, nesse período de seca, nós temos um caso bem singular, que é a questão de pombos, né? Então assim, o morador, o tratador foi lá no período da manhã, de 8 às 9 da manhã, tratou ali e tal, mas dá 1, 2 horas, um pombo vai beber água e acaba se afogando na piscina e tudo, e ele só vai ver exposto. Quando o pombo se afoga, vocês fazem boca a boca no pombo? Rapaz, a gente não tem esse costume, não. Não tem esse costume, não. Você nunca fez boca a boca no pombo, não, Eli? Nunca tentei, rapaz. Nem tentou? Nunca teve, sentiu atraído, não? Eu também RPGzinho. Mas aí, vamos que vamos então, né? Ô, Sedivaldo, tem alguma pergunta aí pro nosso expert? O curso não foi completo. Pois é, não abrangia a questão dos Esse pombos. dia ele faltou, né? Eu faltei no dia. Eu quero levantar aqui, já que a gente citou a questão dos animais, eu quero levantar aqui uma questão que hoje em dia, que aqui em Brasília, né, as pessoas assim estão levando muito em consideração, que está sendo um problema, né? Eu acho que para o síndico Muito bom. É a questão dos pets, né? Porque Muito o pet hoje em dia ele deixou de ser aquele animal, né? De aquele cão estimação. bravo que ficava ali, não entra cão bravo. Hoje em dia Não, hoje assim, o cara casou, fala aí, vamos ter um filho ou um pet? Então, hoje em dia, o pet ele é um membro da família, né? Quando você mora no condomínio e vai fazer lá o seu churrasco e tal, e um membro da família não pode participar. Como é que é feito, né? Hoje em dia já existe tratamento, inclusive eu trabalho em residências, né? Presto assessoria em residências onde há piscina para os pets. Então, assim, essa... É uma piscina separada ou a mesma piscina eles podem utilizar? E a mesma piscina ele pode ser utilizada. Ela só tem algumas especificidades por causa da questão de pelos, essas coisas assim, né? Lembrando que o pet ele não suporta o mesmo tratamento que o ser humano suporta, né? Mas hoje em dia a gente já tem essa abrangência também para os pets. Aí, de você que tem uns 25 cachorros, seria bom uma piscininha dessa, hein? Pra agradar os bonitinhos lá. Para te falar a verdade, é o seguinte: nos condomínios eu só tenho um deles que o pessoal pode criar animal à vontade. Nos outros dois, é de comum acordo com toda a população do condomínio que as pessoas não querem conviver com animal. Não é não criar, não conviver. Porque Mas o animal ser humano pode, né? um ser humano isso não tem de evitar, né? Não tem jeito, né? Mas e o pombo, tem? Hã? E o pombo? Se achar um cara para fazer respiração boca a boca, Não acho. bico a bico. Faltou na aula. E aí, essa questão do animal é um negócio muito complexo, porque hoje a pessoa luta muito para ter o direito de ter um animal, mas ninguém luta para ter responsabilidade em ter um animal. Exatamente. Então, assim, Boa colocação. você teria que. O cara, para ter um animal, ele teria que ter uma carteira de habilitação. Entendeu? Ele teria que fazer um curso Concordo. psicotécnico. Porque você coloca um monte. Em Águas Claras, por exemplo, a população canina nas ruas é muito grande. Sabe por quê? Porque o camarada pega o filhotinho bonitinho, compra e leva para dentro de casa. Quando ele cresce e vira um bicho complicado, ele não tem a menor piedade de deixar o bichinho na rua. Verdade. Então, assim, e outra coisa, o cachorro, às vezes, ele pode ser sua alegria, mas não é a alegria do vizinho. Existe uma série de doenças psicológicas, inclusive. Tem um condomínio que uma garota que mora, ela tem sinofobia, que é medo de cachorro. Ela não gosta nem do latido. E o pai dela só comprou um apartamento nesse condomínio porque disseram que lá ela não ia ter esse problema. Entendeu? É verdade. Então, se forçar a barra para alguém ter um animal lá, a gente vai ter um processo com essa pessoa, porque ele comprou com base Ciente das nisso. regras, né? Entendeu? Comprou com base nisso. Da mesma forma, é piscina. Eu já tive, minha casa tive piscina, realmente a gente tinha um cachorro que ele tinha muito pelo, que é o husky siberiano. E ele é um cachorro que adora água. Exatamente. Não adianta, o piscineiro falou, olha, caiu na água, no outro dia eu tenho que limpar. Eu limpo uma vez por semana, mas se ele caiu na água hoje, amanhã eu tenho que estar aqui. Entendeu? Então, toda essa questão que ele está falando é muito importante, isso aí. No prédio que tem área comum, o animal não pode nem passar perto da piscina se não tiver uma estratégia especial para lidar com isso. Infelizmente... Cara, vida de síndico não é brinquedão, né, João? Não, é isso aí. E o camarada que é dono do animal, ele não quer ouvir problemas em relação ao animal. É verdade. Ele só quer ouvir vantagens.
Ele não quer ouvir dificuldades. Ou não quer entendeu? admitir as responsabilidades, né? Exatamente, isso é difícil. Então, assim, a pessoa tem que entender que quando você coloca um cachorro dentro de casa, é mais complicado do que um filho. Porque um cachorro ele vai ficar 20 anos sendo dependente. Um filho não, ele cresce, forma a família, vai embora. O animal não. Ele vai continuar sendo dependente. Você tem que ter cuidados especiais com ele durante 20, e olha lá, com muita sorte, 25 anos, que é a vida que um animal tem, um cachorro tem, entendeu? Então, assim, e isso as pessoas não estão preocupadas com isso hoje. A justiça, os legisladores, é bonitinho, vão ter um animal, e ninguém se preocupa em ver a questão da responsabilidade. É verdade, bom pensamento. Não aí, só a responsabilidade, mas a questão da conscientização. Exatamente. Porque às vezes o animal fica preso no apartamento, não tem que descer para fazer o xixi, mas esquece que o xixi é no pneu de um carro, Exato. esquece que é numa área comum. Exatamente. E eu também moro em condomínio, eu vejo, às vezes... Só um ressalto, lá no Noroeste, tá, seu de volta? Meu sonho. Então, assim, você vê, eu desci do carro outro dia no meu condomínio, pisei em fezes de cachorro. Isso, Nossa, eu fiquei brava demais. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se conscientizar, porque você não deixaria seu filho, já que um animal hoje em dia é membro de família, você não deixaria seu filho defecar na rua. Né? Então, por que você desce com o seu animal e vê aquela situação e não... E, Fernanda, olha, né? só para voltar a citar, um animal, um filho... Ele até anda nu ali. Você não deixa ele andar nu, mas ele anda nu até um ano e pouco. Depois disso, não. Ele mesmo já começa a ter pudor. Depois de 5 anos de idade, ele já não quer mais andar nu. Agora, o animal ele vai ficar nu a vida inteira. Uma vez nós fizemos, só por brincadeira, um teste com bactéria na casa de um amigo nosso que tinha um poodle. E nós achamos tanta bactéria no pelo do poodle. E o poodle dele tinha acabado de chegar da pet, tomar um banho, cara. Entendeu? Então, assim, é complicado. E a pessoa tem que entender que quando coloca um animal dentro de casa, ele está exercendo o direito de ter uma companhia, de ter um animal, mas ele é companhia para ele. Tem que saber se ele não é transtorno para o vizinho. E tem que entender o seguinte, que tem uma responsabilidade por trás disso, que ele não pode simplesmente, vou viajar para a Bahia, vou largar meu cachorro com minha mãe. Não se faz isso com o filho, entendeu? Então, na minha opinião, eu acho que já deveria ter sido estudado isso muito, em benefício dos próprios animais. Quem estão sofrendo com isso são eles. Hoje a população canina no Distrito Federal é muito alta. Isso só interessa, sabe, a quem é o dono de loja de pet, de veterinário, interessa para eles. Entendeu? É verdade, isso é uma discussão que se a gente for levar aqui é muito tempo, né? Mas vamos voltar com um dia aí falando sobre isso. Hoje é piscina. Mas é um tema relevante que deve se pensar mesmo, né? E levar. Desculpa ter me empolgado. Não, estamos aqui para isso. O síndico aqui que manda no programa. Vamos trazendo os casos de condomínio, né? Questões dos pets. Ô Eli, então, cara, para encerrar esse nosso bloco, essa parte de piscina, qual é a dica que você daria pro síndico hoje que tá nos ouvindo aí? Uma síndica com umas dicas aí para ele conduzir bem essa parte de limpeza de piscina dele. Olha, a principal dica que eu dou hoje é um profissional altamente qualificado, né, e adequado para poder fazer isso, né, para fazer esse tratamento, esse cuidado. Isso é extremamente importante, né? Equipamento, como eu falei, os equipamentos têm que estar em dias, funcionando corretamente para poder dar esse auxílio também para o profissional, né? É, acima de tudo, observar, sempre estar perto, entendeu? E trabalhar em conjunto com o profissional para trazer, assim, para os moradores e para o síndico um conforto maior. Então, meu filho, vende seu peixe, não a Carla vai brigar com você. Vende o peixe da empresa de vocês lá, como é que acha no Instagram, telefone, se o pessoal quiser contratar. Isso, se alguém quiser, pode entrar em contato com a Carla, né, no 99991-4640, né, ou no Instagram Cristal Piscinas, né, e a gente vai lá, faz uma assessoria, faz uma questão bacana pro pessoal lá, para poder estar auxiliando todos nós. Eli, brigadão aí, cara, pelo papo, pelos conselhos aí, parabéns. Vejo que você é um profissional altamente qualificado. Difícil achar hoje nessa área de piscina, eu passei por isso, que alguns condomínios que a gente já tem piscina, né? Sofri um pouquinho com isso aí. E tomara que tenha os adolescentes também, volte para essas profissões também, né? Que eu acho que tem rentabilidade e a gente tem que qualificar mesmo a parte da piscina. Tudo no condomínio é importante, né, seu Edivaldo? Com certeza. E vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta no nosso programa Inteligência Condomínio.